Olá, turma, tudo bem? Eu sou Alexandre e hoje nós teremos uma aula de Windows 8. Hoje iremos falar um pouco sobre o começo histórico do computador, vamos falar um pouco também sobre a parte de software, hardware, sistemas operacionais, entre outros. Vamos lá. O primeiro tópico que a gente vai estudar hoje seria a introdução à informática. Então, vamos definir o significado da palavra informática. Informática é uma junção de infor, que é de informação, e mática, de automática. Vocês vão ver também isso no slide aqui do lado. Né? Que nem mostrou aí tudo certinho. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre automação, que seria o quê? Uma forma automática de fazer essa informação, de trabalhar uma informação. Nós temos vantagens com isso, porque você traz uma qualidade, né? Você traz uma eficácia, então ele vai sempre trabalhar aquilo com a qualidade real e sempre você vai estar fazendo sem uma perca de resultados, em um tempo bem mais rápido. Nós temos alguns exemplos, né, no slide ali do lado, que seria do ábaco, do papel perfurado, né, e também da primeira calculadora. Então, você pode ver isso aqui nos slides do lado, para você poder representar. Agora a gente vai falar sobre a primeira geração de computadores. A primeira geração de computadores, ela trabalha com o sistema a válvula. O que seria esse sistema a válvula? Seria o sistema onde que ele parece uma lâmpada, né, que nem está mostrando no slide também, que seria essa lâmpada, ela é fechada a vácuo. Então, ele trabalha, mas ele tem um tempo de vida muito curto. Nós temos o computador, o primeiro computador comercializado, que seria o ENIAC, que ele utilizava esse tipo de formato aí, que seria a válvula. Ele era um computador que era do tamanho de 2 salas de aula tradicional, e ele consumia a energia de uma cidade para ser ligado. E ele fazia cálculos balísticos, então ele fazia cálculos básicos ali, como uma calculadora, dependendo da calculadora, até um pouco menos potente que a calculadora. Com isso, a gente passa para a segunda geração de computadores. A segunda geração de computadores, ela vai trabalhar com transistor, que seria o quê? Um componente de chip que é um pouquinho menor, que fez reduzir o tamanho do computador. Então, os computadores, como você pode olhar também no slide, né, ele reduziu o tamanho, né, para um computador do tamanho de uma parede. Alguns computadores ficaram um pouquinho menores também, né? E ele também trabalha com um componente que a gente chama de silício, que é o que a gente usa no processador, na CPU, né? Que fez também os trabalhos serem bem mais rápidos nesse processo. Aí no slide está mostrando para vocês os computadores da linha IBM, que aí era da segunda geração. Vocês podem ver que uns são maiores, teve uns que já cabiam numa mesa, mas mesmo assim eram extremamente grandes e pesados, né? E com isso a gente vai para a terceira geração de computadores, que seria do circuito integrado, né? Que aí nós temos muitas coisas que entraram nessa época. Uma delas seria a construção da Apple, né? Steve Jobs, o fundador da Apple, ele teve uma ideia de fazer computadores para pessoas, né, tradicionais ali para casa. Os computadores até então, eles eram para pessoas, para empresas. E aí ele fez essa ideia e conseguiu criar a Apple baseado nisso, né? Que era uma empresa de garagem e hoje é a empresa que a gente vê. Nos slides ele mostra para vocês o Apple One, ele mostra o Apple II, que são computadores ali que tinham nessa terceira geração, né? Que vai até 1977. Com isso a gente vai para a quarta geração, que é onde que a gente trabalha a parte CPU, que seria a unidade central de processamento, onde que os computadores já estão menores, já tem um processo bem melhor, então os computadores já foram começados a utilizar para edição de vídeos, né, para edição de alguns conteúdos, fazer alguns processamentos que antigamente ainda não era responsável, né? Com isso, a gente vai para a quinta geração, que fala sobre a questão de inteligência artificial, conectividade, né? Você pode ver que hoje a gente trabalha muito as coisas nas nuvens, coisas online, então ela vai desde 1991, a quinta geração, até os dias atuais. Agora a gente vai falar sobre os componentes básicos do computador. Então nós temos a questão do mouse, nós temos o monitor, que é essa telinha que você tem à sua frente,
você tem o teclado, que é onde você digita as informações, e você tem essa caixa que todo mundo chama de CPU, só que não é CPU, o nome dela correto é gabinete. CPU é uma pecinha que tem lá dentro, que é o processador do computador, ok? Nós temos o estabilizador também, que seria para ajudar a ligar ou desligar o computador aí com uma qualidade, então para você ter uma qualidade na rede elétrica. Vamos lá, passando aí essa parte aí dos componentes básicos, a gente vai falar sobre os periféricos. O que seriam os periféricos? São os componentes que a gente utiliza para se conectar ao computador. Então, eles se conectam diretamente ali com o seu gabinete ali certinho. Então, nós temos componentes de entrada, nós temos componentes de saída e nós temos componentes mistos, que são entrada e saída ao mesmo tempo. No slide, a gente tem aqui uns exemplos. Nós temos um teclado, nós temos um mouse e nós temos um scanner manual, que é aquele scanner que utiliza, por exemplo, no mercado. Então, esses três são componentes que a gente utiliza que ele envia informação para o computador, por isso que é entrada de dados. E agora, nós temos um outro slide aqui mostrando que seria o slide de saída, onde que tem um monitor, nós temos uma impressora do tipo grande que é a plotter, uma impressora pequena que é a matricial e uma impressora laser. Todos esses componentes em comum, eles saem a informação, ok? Então, seria para saída de dados. E nós temos componentes de entrada e saída. Nós temos no slide, por exemplo, uma foto de um disquete, que é um objeto que a gente não utiliza mais hoje, mas é muito bom que a pessoa que fez informática saiba o símbolo, porque, por exemplo, é o símbolo de salvar hoje. Então, o disquete antes que a gente guardava, hoje a gente usa o pendrive. E nós temos o CD, né? O CD também, você pode tanto enviar informação para o CD, como você pode retirar informação. Por isso, são componentes mistos, de entrada e saída ao mesmo tempo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a proteção elétrica, né? Nós temos dois tipos de energia elétrica ali, nós temos dois itens, que seria o quê? Nós temos a corrente alternada e nós temos a corrente contínua. A corrente alternada é aquela que utiliza até a sua tomada. Então, né, às vezes você está na sua casa e você vê que a luz da sua casa ela reduz e volta. Por quê? Porque a eletricidade ela sempre está oscilando. A gente fala 110 ou 220, mas ela sempre oscila. Então, às vezes pode estar 115, pode estar 130, pode estar 101, ela vai oscilando. Por isso que ela é alternada. E nós temos a corrente contínua, que é aquela que é usada em pilhas, baterias e outros itens, que ela já tem uma voltagem correta, por exemplo, 3 volts, 1,5. Então, ela que é utilizada, por exemplo, dentro do computador. Nós temos os itens que a gente utiliza para proteção elétrica. O primeiro que a gente vai utilizar, que vai ver, é o filtro de linha. Ele é o mais barato dos itens, onde que você paga uma média de 19 até uns 40 reais, né, no filtro de linha, e as pessoas confundem muito ele com uma extensão. Só que assim, o filtro de linha, ele faz uma limpeza na sua rede elétrica para ter uma qualidade melhor, e ele também tem um fusível, que tem na foto do slide do lado, que seria o quê? Para quando tem uma carga muito forte de energia, ele queimar o fusível. Esse fusível, você tira ele do seu filtro de linha e você consegue, né, trocar ele. Esse fusível ele custa uns 50 centavos, entre 50 a R$1, numa loja de eletrônicos ou casa de construção, e aí você consegue utilizar o filtro de linha e proteger todos os seus componentes para não queimar. Nós temos também o estabilizador. Com o computador, normalmente a gente vê mais o estabilizador. O estabilizador, fora ele ter essa questão do fusível, né, e fazer essa limpeza, ele tem uma parte que é o quê? De estabilizar a rede elétrica. Então, como eu falei, a eletricidade ela sempre fica oscilando. E assim, como ela fica sempre oscilando, às vezes pode prejudicar alguns componentes mais delicados, falando eletricamente. Então, ele vai lá e estabiliza tudo, por exemplo, no 110. É por isso que às vezes ele fica estralando, significa que a sua rede elétrica está oscilando demais. Nós temos agora o no break. O no break, ele faz a proteção elétrica, só que fora todos os itens que tem nos outros, ele tem uma bateria ali dentro que armazena energia. Então, por exemplo, quando tem uma queda de energia, o seu no break ele permanece ligado porque ele já guardou energia. O no break pode ser uns 200, 400, tem 600 até mais em valores, de acordo com a sua carga horária. Por exemplo, se ele fica 2 horas ligado depois que desliga, aí ele vai ser um pouquinho mais barato. Se ele ficar 4 horas, ele vai ser um pouquinho mais caro, e assim sucessivamente. Aí agora a gente tem o processo de trabalhar,
né, como que a gente liga o computador. Então, você vai ter ou um filtro de linha, ou você vai ter um estabilizador, ou um no-break na sua casa. O bom é que você tem, se você não tem, compre um. Aí você vai ligar eles, tá? Ver se está conectado na tomada, vai ligar o estabilizador, aí você vai ligar o seu computador apertando o botão central do seu gabinete, tá? E aí você vai ver se o monitor está ligado e vai esperar o início. Para você desligar o seu computador, é só fazer o processo contrário, só que você não aperta o botão diretamente lá. Você vai ver que no canto esquerdo você tem o botão do iniciar e vai ter o símbolo para você desligar na parte superior ou do lado direito. E aí você manda desligar, depois que você desligar, você pode desligar o estabilizador caso você deseja também. Agora a gente vai falar sobre alguns componentes, né? A gente vai falar sobre como que eles são classificados. Então a gente tem o hardware. O que é o hardware? É a parte física do computador. Então tudo que você toca. Então a gente está falando de um mouse, de um teclado, está falando de um gabinete, tá? Isso aí é o hardware do computador. E aí nós temos o software. O software seria a parte lógica do computador. Então seria o que? Os programas, os jogos, os sistemas operacionais. Falando em sistemas operacionais, o que ele é? O sistema operacional é o que ele gerencia tanto o hardware e o software de um equipamento. Então, nós temos sistemas operacionais que seria para mobile, que seria para dispositivos portáteis, como o Android, nós temos o Windows Phone, nós temos o iOS. Então, esses são mobiles e nós temos para computador também, que seria o Windows, nós teríamos, por exemplo, o Linux, o Ubuntu, por exemplo. Nós temos o macOS, que seria para computadores da Apple. Então, nós temos o sistema operacional e temos esses tipos, né? Aí, a gente vai começar a estudar agora o nosso Windows 8. O Windows 8, a característica mais precisa do Windows 8 é a tela inicial. Então, quando você loga, né, que é o quê? Quando você coloca o seu usuário e senha, você vai ter a opção para entrar na tela inicial dele, que vai ser bem personalizada, onde que você vai ter vários blocos e você pode pesquisar, você vai ter a parte para clicar na área de trabalho, que é a tela inicial interface Metro. Nós temos as versões de Windows 8. O Windows 8 ele tem algumas versões de acordo com a sua necessidade. Então, nós temos a para PC, que seria o que? O Windows 8, e nós temos a Windows 8 Pro, que tem um pouco mais de recursos para computador. Nós temos a Windows 8 RT, que ela é para dispositivos portáteis, e nós temos a 8.1, que é uma atualização do Windows 8, que executa para tirar alguns erros, entre outras coisas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Façam os seus exercícios. Bons estudos. Até mais.